A honra é o tema da minha história. Não sei o que você e os outros pensam desta vida. Quanto a mim, sozinho, de bom grado prefiro não viver a curvar-me diante de um igual. Nasci tão livre quanto César. Assim você nasceu. Tanto quanto ele nós comemos, e podemos ambos, tanto quanto ele, suportar o frio inverno. Certa vez, num dia rude, tempestuoso, o rio turvo investindo contra as margens, César me disse: ousarás, Cássio, comigo agora saltar nessa torrente raivosa e nadar até aquele ponto lá? Incontinente, vestido como estava, mergulhei e o convidei a imitar-me. Assim fez ele. A torrente rugia e nós a golpeávamos com os tendões retesados, as águas abríamos. A enfrentá-las, os corações de emulação repletos. Mas antes que chegássemos ao ponto assinalado, César gritou: ajuda-me, Cássio, ou me afogo. Eu, tal como Enéas, nosso antepassado, das chamas de Troia, retirou nos ombros o velho Anquises, das ondas do rio tirei César exausto. E é esse homem que agora se transforma em Deus. E Cássio é um pobre ser que tem de se dobrar em dois se por acaso César lhe faz um aceno qualquer. César, na Espanha, teve uma febre e quando o ataque vinha, reparei como tremia. É fato, esse Deus tremia. As cores lhe fugiam dos lábios covardes. E o mesmo olhar, cuja força enche o mundo de medo, perdeu o brilho. Eu ouvi o seu gemido. Essa mesma voz que comanda os romanos e os faz inscrever nos livros seus discursos. Essa voz clamava: dá-me água, Titínio. Gritava como uma menina doente. Ó deuses, assombra ver como chegou homem tão fraco a tomar dianteira neste mundo majestoso e ganhar sozinho a palma da vitória. Ora, amigo, ele cavalga o estreito mundo como um colosso, e nós, míseros homens, andamos sob suas pernas imensas. Apenas espreitamos a ver se conseguimos um túmulo de honra e opróbrio. Os homens são às vezes senhores de seu destino. Se somos subalternos, meu caro Brutus, a culpa não está nas estrelas. Em cada um de nós ficou. Brutus e César. Que se encerra nesse nome César? Por que deve esse nome soar mais do que o seu? Escreva os dois juntos, Brutus. O seu é tão forte quanto o outro. Pronuncie os dois. O seu enche a boca também. Pese-os. O seu tem tanto peso quanto. Use-os para uma invocação. Brutus invocará um espírito tão depressa quanto César. Então, em nome de todos os deuses juntos, pergunto: de que carne se alimentou este César nosso para crescer tanto? Cobre-se de vergonha o século. Roma, perdeste a raça dos sangues apurados. Desde o dilúvio, em que era se viu Roma ser famosa apenas por um homem só. Quando se pôde dizer, senão agora, ao falar de Roma, que seus amplos muros rodeavam um homem apenas? Agora, Roma é mais Roma do que nunca, pois é tão vasta quando não tem mais que um homem só. Oh, você e eu tantas vezes ouvimos falar nossos pais de um velho Brutus que havia, que preferia ver o demônio morar em Roma do que em seu lugar um rei. Cerca-me de homens gordos, Antônio. Homens de cabeça lisa que durmam a noite inteira. Aquele Cássio ali tem uns olhos magros e famintos.
Ele pensa demais. Homens assim são perigosos. Se ao menos fosse mais gordo... Claro, não me dá medo. No entanto, se meu nome ao medo pudesse ser ligado, não sei de homem que evitasse tanto quanto esse franzino Cássio. Ele lê muito. É um grande observador e vê através dos atos dos homens. Não gosta de teatro como você, Antônio. Não ouve música. Raramente sorri. E quando sorri, é de um modo como se zombasse de si mesmo e desprezasse sua alma por chegar neste mundo a de alguma coisa sorrir. Homens assim nunca põem o coração à larga, enquanto virem alguém maior do que eles são. Portanto, são muito perigosos. Mais lhe falo do que é digno de ser temido do que do meu temor, pois eu sou sempre César. Vem para a minha direita, pois este ouvido é surdo, e me diz sinceramente o que pensas. Não se perturba, então, quando o balanço da terra estremece como coisa instável? Ó Cícero, já vi tempestades em que os ventos em fúria derrubavam carvalhos nodosos. E vi o ambicioso oceano espumejar, bramir, elevar-se até as nuvens ameaçadoras. Mas até esta noite nunca, até agora nunca, passei por tempestade que chovesse fogo. Ou há no céu uma guerra civil, ou o mundo, ímpio demais perante os deuses, os incita a nos mandar a destruição. Um simples escravo que você conhece de vista levantou hoje a mão esquerda e se inflamou e ardeu como 20 tochas reunidas. E ainda assim, a mão insensível ao fogo, como estava, ficou. Além disso, junto ao Capitólio encontrei um leão que me encarou e prosseguiu tranquilo, sem me molestar. Estavam por perto amontoadas quase uma centena de espectrais mulheres transtornadas pelo medo, e juraram ter visto homens em chamas abaixo e acima pelas ruas. E ontem, o pássaro da noite pousou em pleno dia na praça do mercado, piando e guinchando. Quando tais prodígios se conjugam assim, não venham os homens dizer, tem sua razão de ser, são naturais, pois estou certo de que são portentos, advertências feitas à região em que se manifestam. Que noite esta! Noite muito agradável para os homens de bem. Quem já viu os céus ameaçarem assim? Aqueles que viram a terra tão cheia de culpas. Por mim, andei vagando pelas ruas, oferecendo-me aos perigos da noite, e assim desprotegido como me vê, abri o peito nu à pedra do trovão, e quando o curisco azul parecia abrir o seio do céu, eu me apresentei como um alvo na direção do relâmpago. Mas por que tentou tanto aos céus? O medo é próprio dos homens. E o temor, quando os deuses onipotentes por sinais nos mandam para o nosso assombro arautos tão terríveis. Você está embotado, e as faíscas de vida que devem existir em todo romano não existem em si, ou não sabe o que fazer com elas. Está pálido, esgazeado e cheio de terror e maravilha por ver a estranha impaciência dos céus. Mas se considerar a verdadeira causa, por que esses fogos, esses fantasmas deslizantes? Por que aves e animais mudam de natureza e espécie? Por que esses velhos tresvariam e as crianças plangem? Por que todas essas coisas mudam de sua ordem, sua natureza e suas faculdades preformadas para qualidades monstruosas? É fácil ver que os céus lhes infundiram tais espíritos para fazer deles instrumentos de temor e advertência a algum monstruoso estado. Agora, eu poderia dar-te um nome,
muito parecido a esta noite espantosa. Um que troveja, relampeja, abre sepulcros e ruge como o leão que apareceu no Capitólio. Um homem que não tem mais poderes do que tu e eu na ação pessoal, mas cresceu prodigiosamente e assusta tanto quanto essas estranhas erupções. É a César que me refiro. Mas não importa, seja quem for, pois agora os romanos têm ainda músculos e membros como os ancestrais. Mas tempo infeliz. A alma de nossos pais morreu. Somos governados pelo espírito materno. O jugo que suportamos mostra como somos femininos. Dizem que amanhã os senadores tencionam fazer de César rei e levará uma coroa por terras e mares por toda parte, salvo aqui na Itália. Então eu saberei onde levar este punhal. Cássio libertará Cássio de tal servidão. É assim, ó deuses, que ao fraco dais poder bastante. É assim, ó deuses, que aos tiranos infligis derrotas. Nem torres de pedra, nem muralhas de puro bronze, nem prisões sem ar, nem cadeias de ferro podem reter as forças da alma. Mas a vida que se cansa dessas grades do mundo pode sempre fazer sua própria despedida. Se eu sei, saiba o mundo inteiro que dessa parte da tirania que eu suporto posso me livrar quando quiser. Só a morte de César resolve. Da minha parte, nenhuma razão tenho para desprezá-lo, senão o interesse geral. Ele será coroado. Quanto com isto mudará sua natureza, eis a questão. O brilho do dia faz sair a víbora. É preciso andar com prudência. Coroá-lo significa depois dispor de um ferrão com o qual poderá à vontade ferir. O abuso de grandeza começa pela separação entre o poder e o remorso. Para dizer a verdade, em César nunca vi as paixões passarem à frente da razão. Mas todos sabem que a humildade é uma escada pela qual a ambição principia. E quando chega o degrau derradeiro, ela vai além da escada, olha para as nuvens, despreza os vis degraus que antes galgou. É o que César poderá fazer. Então, antes que faça, evitemos. E como a querela não tem que ver com o que ele é agora, há de ser pelo que será. Engrandecido, chegará a tais extremos de conduta que é preciso pensar nele como um ovo de serpente que incubado seria malfazejo e, portanto, matá-lo enquanto não nasceu. César, nunca dei muita atenção a preságios. Agora me arrepiam. Aí dentro está alguém, além das coisas que vimos e ouvimos, a contar as visões horripilantes das sentinelas esta noite. Uma leoa deu cria na rua. Sepulcros se abriram e devolveram os defuntos. Furiosos guerreiros lutaram nas nuvens em filas e esquadrões em formação de guerra, derramando sangue sobre o Capitólio. O ruído da batalha repercutiu no ar. Os cavalos relinchavam, os moribundos gemiam, e fantasmas uivavam e guinchavam pelas ruas. Ó César, isto vai contra a ordem habitual das coisas. Eu as temo. Quando os mendigos morrem, não se veem cometas, mas os céus se inflamam quando morrem os príncipes. Morrem os covardes muito, antes de morrerem. Os bravos provam a morte uma só vez. De todas as maravilhas de que me falaram, a mais estranha é a de ver os homens ter medo, sabendo que a morte é um fim necessário, que virá quando tiver que vir. Assim fazem os deuses para envergonhar a covardia. César seria um animal sem coração se ficasse em casa hoje por medo. Não,
César não fica. O perigo bem sabe que César é mais perigoso do que ele. Somos 2 leões da mesma ninhada, e eu nasci antes, e sou mais terrível. César, portanto, sairá. César, cuidado com Brutus, previne-te contra Cássio, não te aproximes de Casca, põe de olho Sina, desconfia de Trebônio. Observa bem Metelo Cimber, Décio Brutus não gosta de ti, tu feriste Caio Ligário, esses homens só têm um pensamento, é o de se voltar contra ti, César. Se tu não és imortal, toma atento, a confiança abre a porta à conspiração, defendam-te os deuses onipotentes, teu amigo Artemidoro. Aqui ficarei, no roteiro de César, e como suplicante lhe darei este bilhete. Meu coração deplora que a virtude não viva sem os dentes da rivalidade. Se chegares a ler isto, César, poderás viver. Se não, é que o destino conspira com os traidores. Levante-se. Esses agachamentos, essas baixas reverências, podem aquecer o sangue de homens ordinários e transformar em leis de crianças apenas as ordenações e decretos em vigor. Mas não faça a tolice de crer que César tem o sangue tão rebelde que se dissolva com sua qualidade naquele sangue que derrete o coração dos tolos, ou sejam as palavras doces, as reverências rastejantes e o servilismo dos rafeiros. Teu irmão, por um decreto, foi banido. Se tu te dobras e rogas e me adulas por ele, eu te afasto do meu caminho como um cão de rua. Bem sabes, César não faz injustiças. Não é sem causa que se pode convencê-lo. Eu poderia ser comovido se fosse como vocês, se eu fosse capaz de rogar para comover. Os seus rogos me comoveriam. Mas sou firme como a estrela da noite, cuja límpida fixidez e permanência não tem igual em todo o firmamento. Os céus estão cobertos de inúmeras centelhas, todas são fogo e cada qual rebrilha, mas uma somente, entre todas, seu lugar guardou. Assim no mundo, está repleto de homens, e homens são carne e sangue, e sensíveis todos. Nesse número, eu só um conheço, contra todos os assaltos capaz de se manter intacto, inabalavelmente. E esse um sou eu. Deixe-me provar-lhes deste modo agora. Fui inabalável pelo banimento de Cimber e inabalável permaneço para mantê-lo banido. Destino, agora saberemos o que preferes. Que devemos morrer, sabemos, mas é a época e o cuidado de estender o prazo que inquieta os homens. Ora, quem suprime 20 anos de vida, corta outros tantos de temor da morte. Admitamos, então, a morte é um benefício. Portanto, também os amigos de César que abreviaram seu tempo de temer a morte. Romanos, curvemo-nos. Banhemos nossas mãos no sangue de César até os cotovelos e lambuzemos nossos punhais. Depois marchemos para o mercado e com armas rubras sobre as nossas cabeças gritemos paz, liberdade, redenção. Curvemo-nos então para lavar as nossas armas. Quantos séculos ainda esta cena será representada em países ainda não nascidos, em idiomas desconhecidos. Quantas vezes César sangrará por mera diversão, César que agora jaz ao pé da estátua de Pompeu e não vale mais do que a poeira. Não sei, senhores, que intenções terão. Quem mais ainda deve ser sangrado? Quem é malsão? Se eu estou entre esses, nenhuma hora é melhor do que a da morte de César. Nem instrumento algum vale a metade desses vossos punhais.
enriquecidos com o mais nobre sangue deste mundo. Eu os conjuro, se me têm ódio, agora, enquanto suas mãos de púrpura tresandam e fervem, sirvam-se à vontade. Viva eu 1000 anos, nunca mais estarei tão pronto para a morte. Nenhum lugar mais desejável, nenhum meio de morrer do que aqui junto a César, e por essas mãos massacrado, as mãos eleitas da flor dos espíritos da nossa era. Estenda-me cada qual sua mão sangrenta. Primeiro, Marcos Brutus, apertarei a sua. Depois, Caio Cássio, a sua eu tomo. Agora, Décio, a sua. E agora a sua, Metelo. Sina, a sua. Meu valente Casca, a sua. Embora a última, não derradeira na amizade, a sua, bom Trebônio. Senhores todos, que devo dizer? Meu crédito repousa num tal resvaladiço que por 1 ou 2 erros de expressão me fará passar por covarde ou adulão. Que eu te amei, César. Oh, é verdade. Portanto, se o teu espírito para nós se volta, não te agrave mais que a própria morte ver teu Antônio celebrar as pazes, sacudindo os dedos rubros dos antagonistas. Ó nobre criatura, diante do teu cadáver, tivesse eu tantos olhos quanto tu feridas, chorando aos borbotões como teu sangue, delas seria para mim melhor aproximar-me do que em termos de amizade dos teus inimigos. Perdoa, Júlio. Aqui foste acuado, gamo bravo, aqui caíste, e aqui estão teus caçadores, com as insígnias de tua derrota, no carmesim do esquecimento. Ó mundo, tu eras a floresta deste gamo, e ele, ó mundo, na verdade, era o teu amo, como um animal ferido pela mão de muitos príncipes. Aí jazes, tu. Ó, perdoa, sangrento pedaço de argila, se sou suave e gentil com os teus carniceiros. Tu és as ruínas da mais nobre criatura que jamais viveu na maré dos séculos. Malditas as mãos que este sangue derramaram. Eu profetizo sobre os ferimentos, como bocas mudas abrem seus lábios de rubi para pedir a minha voz socorro. Maldição cairá sobre o corpo dos homens. Fúria intestina e feroz guerra civil devastarão todos os cantos da Itália. Sangue e destruição estarão tão na moda e horríveis espetáculos tão familiares que as mães vão sorrir quando virem seus filhos esquartejados pelas mãos da guerra. Toda piedade se afogará no hábito da violência, e o espírito de César, errante em busca de vingança, virá do inferno como a T ardente, nesses confins gritará a matança com a voz de monarca e soltará os cães da guerra, de modo a que este ato odioso sobre a terra tresande, com os homens em decomposição, a gemer por sepultura. Queremos explicação! Eu ouvirei Brutus falar! Eu vou ouvir Cássio! Compararemos as razões quando estivermos ouvindo separadamente falar. A tribuna subiu o nobre Brutus! Silêncio! Silêncio! Romanos, concidadãos e amigos, escutem-me por minha causa e em silêncio para que possam escutar. Acreditem por minha honra e respeitem essa honra para que possam acreditar. Censurem-me na sua sabedoria e despertem os seus sentidos para que possam melhor julgar. Se nesta Assembleia existe algum amigo querido de César, a esse eu direi que o amor de Brutus por César não era menor do que o seu. Se, portanto, esse amigo perguntar por que Brutus se levantou contra César, aqui está a minha resposta. Não porque eu o amasse menos,
mas porque amo a Roma ainda mais. Preferiam ver César vivo e morrerem todos escravos do que ver César morto e viverem como homens livres. Porque César me amou, choro por ele. Porque teve êxito, eu me regozijo. Como era valente, eu lhe rendo homenagem. Mas como era ambicioso, eu o matei. Eis lágrimas pelo seu amor, alegria pelo seu êxito, honra pela sua valença e morte por sua ambição. Quem aqui é tão baixo que desejasse ser escravo? Se algum existe, fale, pois a esse ofendi. Quem aqui é tão bronco que não poderia ser romano? Se algum existe, fale, pois a esse ofendi. Quem aqui é tão vil que a sua pátria não ama? Se algum existe, fale, pois a esse ofendi. Paro à espera de uma resposta. Ninguém, Brutus! Ninguém, Brutus! Ninguém! Então, não ofendi ninguém. Não fiz a César mais do que vocês devem fazer a mim. A razão de sua morte está inscrita no Capitólio. A sua glória não foi atenuada no que merecia, nem exageradas as suas ofensas, pelas quais mereceu a morte. Aqui vem seu corpo, pranteado por Marco Antônio. Com estas palavras me despeço. Assim como matei meu melhor amigo pelo bem de Roma, tenho para mim a mesma arma quando meu país precisar de minha morte. Viva! Viva, Brutus! Triunfo até em casa! Dê-lhe uma estátua com os seus ancestrais! Façamos dele um César! As qualidades de César serão coroadas em Brutus! Vamos levá-lo em casa com vivas e aclamações! Viva Brutus! Viva Brutus! Parem aí! Escutemos o que Antônio vai dizer! Deixem que ele suba à tribuna pública! Pelo bem de Brutus, eu lhes fico devedor. Que disse ele de Brutus? Disse que, pelo bem de Brutus, ele se acha devedor de todos nós. É melhor que ele não fale mal de Brutus aqui. Esse César era um tirano. Lá está certo. Foi uma bênção Roma se ver livre dele. Silêncio! Vamos ouvir o que Antônio pode dizer. Amigos romanos, concidadãos, emprestem-me os ouvidos. Vim enterrar César, não louvá-lo. O mal que os homens fazem sobrevive a eles. O bem, quase sempre com seus ossos, se enterra. Pois seja assim com César. O nobre Brutus já lhes disse que César era ambicioso. Se assim era, foi uma falta gravíssima. E gravemente César respondeu por ela. Com licença de Brutus e de todos os demais, pois Brutus é um homem honrado, assim são todos os outros, homens honrados, venho eu aqui no funeral de César. Ele era meu amigo, fiel e justo comigo. Mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Para Roma, César trouxe muitos cativos, cujos resgates encheram os cofres públicos. Será nisto que César mostrou sua ambição? Quando os pobres gemeram, César chorou. A ambição devia ser feita de material mais resistente. No entanto, Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Vocês todos viram que nas Lupercais, 3 vezes eu apresentei a coroa real e César 3 vezes recusou. Era isto ambição? Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e claro, Brutus é um homem honrado. Eu falo não para desaprovar o que Brutus falou,
mas porque eu aqui falo do que sei. Todos vocês outrora, e não sei motivo, o amaram. Que motivo então hoje os impede de chorar por ele? Ó juízo, tu te refugias entre os animais mais brutos e os homens perderam a razão. Sofram comigo. Meu coração está aqui no esquife. Ali onde está César, devo parar até que ao peito o coração me volte. Me parece que há muita razão no que ele diz. Se tu pensares bem no assunto, César causou muita desgraça. Foi mesmo, mestre. Temo que outro pior já venha em seu lugar. Reparou no que ele disse? Que César não quis a coroa. Portanto, é claro que não era ambicioso. Se isto ficar provado, alguém vai pagar caro. Pobre Alba. Tem os olhos vermelhos como fogo de tanto chorar. Não há em Roma ninguém mais nobre do que Antônio. Agora atenção, ele recomeça a falar. Ainda ontem a palavra de César podia levantar-se contra o mundo. Agora, aqui jaz, e ninguém, por mais pobre, que lhe faça reverência. Ó mestres, se eu me dispusesse a excitar ao motim e à cólera os vossos corações, faria mal a Brutus e a Cássio também, que são, como todos sabem, homens honrados. Não lhes farei mal algum. Antes prefiro causar mal ao morto, a vocês ou a mim, do que a esses homens honradíssimos. Mas aqui está um pergaminho com o selo de César. Encontrei-o em seu gabinete. É o seu legado. Deixassem o povo ouvir seu testamento. Perdoe, mas não pretendo lê-lo aqui. E todos iriam beijar os ferimentos de César e molhar seus panos no sagrado sangue. Sim, implorar um fio de seu cabelo como lembrança. E ao morrer mencioná-lo nos seus testamentos, deixando-o como um rico legado à sua descendência. Queremos ouvir o testamento! Leia, Marco Antônio! O testamento! Queremos ouvir o testamento! Queremos ouvir o testamento de César! Tenham paciência, bondosos amigos, não devo lê-lo aqui. Vocês não são de pau nem de pedra, são homens. E sendo homens, ao ouvir o legado de César, se inflamarão até a loucura. É bom não saberem que são seus herdeiros, pois se soubessem, que aconteceria? Leia o testamento! Queremos ouvi-lo, Antônio! Tem de ler para nós o que César deixou! Querem ter paciência? Podem esperar um pouco. Fui muito longe ao tocar neste assunto. Temo causar algum mal aos homens honrados, cujos punhais trespassaram César. É esse o meu temor. São os traidores! Homens honrados! O legado! São os bandidos! A herança! Leia o testamento! Querem me obrigar, então, a ler o testamento? Neste caso, faço um círculo à volta do cadáver. Deixem mostrar aquele que fez esse legado. Devo descer? Vocês permitem? Venha para baixo! Desça! Tem toda a licença. Um círculo, façamos uma roda. Afaste-se do esquife! Afaste-se do corpo! Lugar para Antônio, o nobilíssimo Antônio. Vamos, não me empurrem assim, recuem um pouco. Para trás! Afastem! Quem tem lágrimas, prepare-se para derramá-las. Todos conhecem este manto. Ainda me lembro a primeira vez que César o vestiu. Era uma noite estival, na sua tenda, no dia em que ele venceu os nervios. Vejam, neste buraco passou a espada de Cássio. Vejam que rasgo invejoso fez aqui. Por este outro, apunhalou o bem-amado Brutus. E quando retirou da ferida o aço maldito, vejam como veio o sangue que escorreu, como se corresse à porta para saber se era mesmo Brutus ou não, que com tanta força lhe batia. Pois Brutus, como sabem, foi o anjo de César. Julgai, ó deuses, quanto César lhe queria bem. Este foi de todos o corte mais cruel, pois quando César se viu por ele apunhalado, a ingratidão,
mais forte do que o braço do traidor, venceu. Então, seu grande coração despedaçou-se, e cobrindo com seu manto a face, ao pé da estátua de Pompeu, rutilante de sangue, o grande César tombou. Ó queda aquela, meus concidadãos! Com ela, eu e vocês, todos nós, também caímos, enquanto a traição solerte, sanguinária, triunfou. Chorem agora, e compreendo, sentem o choque da piedade. São lágrimas piedosas, boas almas, choram só de ver rasgada a túnica de nosso César. Pois vejam agora, aqui está ele, desfigurado pelos traidores. Oh, comovente espetáculo! Oh, nobre César! Oh, infausto dia! Oh, traidores, bandidos! Oh, visão sangrenta! Nós seremos vingados! Avante! Traidor! Vai daí! Devemos ouvir o nobre Antônio! Vamos ouvi-lo! Vamos segui-lo! Vamos morrer com ele! Bons amigos, amáveis amigos, não vos quero excitar para uma súbita rebelião. Os que praticaram esse ato são honrados. Quais suas queixas particulares que a esse ponto os levaram, ai de mim, não sei. Eles são sábios e honrados. Com certeza terão razões para lhes apresentar. Não vim, amigos, roubar seus corações. Não sou orador como Brutus o é. Mas como todos me conhecem, um homem simples e tosco, que o seu amigo ama. E eles bem sabem, tanto que me deram licença para lhes falar. Porque não tenho alma, nem palavras, nem gestos, ações ou modo de dizer, nem poder de expressão para acender nas veias o sangue dos homens. Só uso franqueza. E só lhes digo o que todos já sabem muito bem. Mostro-lhes as doces feridas de César, pobres bocas silenciosas, e rogo que falem por mim. Mas se eu fosse Brutus, e Brutus, Antônio, aqui o Antônio estaria capaz de levantar vossas almas e pôr uma língua em cada ferimento de César, capaz de mover as pedras de Roma até se levantarem rebeladas. Nós nos revoltaremos! Queimaremos a casa de Brutus! Avante! Vamos agarrar os conspiradores! Escutem, concidadãos. Ouçam-me ainda falar. Paz aí! Ouçam, Antônio! Nobre Antônio, fala! Amigos, como vão fazer o que nem sabem? Que fez César para merecer tanto o vosso amor? Ah, não sabe ninguém. Por isto preciso dizer, esqueceram o testamento de que lhes falei. É verdade, o testamento! O testamento! Sim, vamos ligar e ouvir o testamento! Aqui está ele, e com o selo de César. A cada cidadão romano ele legou a cada homem 75 dracmas. César nobilíssimo, vingaremos a sua morte! Oh, real César! Ainda mais, ele vos deixou as suas terras, seus arvoredos e os novos jardins deste lado do Tibre. Ele deixou ao povo de Roma e aos seus descendentes para sempre como lugares de passeio e diversão. Assim era César. Quando virá outro assim? Nunca! Cremaremos seu corpo no lugar sagrado e com tições levaremos o fogo à casa dos traidores. Levem o corpo! Vá buscar fogo! Arranquemos os bancos! Arranquemos os móveis, as janelas, tudo! Morte aos traidores! Deixemos agora os acontecimentos caminharem. Mal estás de pé. Toma a direção que bem quiseres. Aquele é um homem sem grandes méritos, bom para levar encomendas e recados. Com o mundo dividido em 3 partes, convirá que ele fique com uma delas? Otávio, vi mais dias do que você tem de vida. Embora deixemos a esse homem honras tamanhas para nos aliviar de encargos que a calúnia não perdoaria,
Ele só pode recebê-las como um burro que leva ouro, para gemer e suar sob essa carga, conduzido ou empurrado, conforme o caminho que escolhermos. E uma vez conduzido o nosso tesouro aonde quisermos, aliviá-lo da carga e mandá-lo embora, como burro vazio, sacudindo as orelhas a comer nos pastos da comunidade. É um soldado experimentado e valente, mas meu cavalo também é, Otávio, e por isto eu lhe dou ração dupla de aveia. É uma criatura que ensino a lutar, a voltar-se, estacar, galopar numa reta, pelo meu espírito guiado o movimento do seu corpo. Com ele, de certo modo, a mesma coisa se passa. Precisa ser ensinado e preparado para agir. Um bronco que só se alimenta de aparências, artifícios e imitações, em desuso, abandonadas pelas outras criaturas, faz com que elas se tornem para ele a última moda. Vamos, pois estamos em risco e cercados por inimigos ululantes, alguns que sorriem, mas nos corações levam, eu temo, milhões de vexames. Num tempo como este, não parece aconselhável qualquer pequena falta receber tanta censura. Desde que lhe diga, Cássio, até você é muito censurado por ter na mão uma coceira, vendendo e conferindo postos por ouro a quem não merece. O nome de Cássio honra até a corrupção. Por isto o próprio castigo escondeu a cabeça. Lembre-se de março, dos idos de março, não esqueça. O grande Júlio não sangrou por amor à justiça. Que bandido tocou no seu corpo e o apunhalou, senão pela justiça? Então deve um de nós, os que ferimos o maior homem do mundo, só para apoiar ladrões, contaminarmos nossos dedos com tão vis subornos e vender o vasto campo de nossa honra pela reles moeda que mal cabe assim numa das mãos? Preferia ser um cão ladrando à lua do que romano assim. Tudo isto e mais. Sacuda-se até que o orgulhoso coração rebente. Vá mostrar aos seus escravos como é genioso e faz tremerem os seus cativos. Devo sair do lugar? Devo poupá-lo? Devo ficar rastejante sob a sua petulância? Pelos deuses, terá de digerir o veneno da sua raiva, ainda que estoure. Pois, doravante, hei de usá-lo como irrisão para minha gargalhada, quando o vir assim, fora de si. As boas razões devem ceder a outras melhores. As populações entre Filipes e esta área só estão tranquilas pela coação. Resmungaram ao pagar seus impostos. O inimigo, arrebatando-as na sua marcha, aumentará ainda mais seus efetivos. Chegarão tropas frescas, encorajadas, reforçadas. Dessa vantagem deveremos privá-los, se em Filipes o enfrentarmos, com esse povo pelas costas. Com seu perdão, note mais ainda que nossos amigos deram tudo o que podiam. Nossas legiões estão perfeitas, nossa retaguarda pronta. O inimigo aumenta a cada dia. Nós, no apogeu daqui por diante, declinamos. Há nas atividades humanas uma certa maré que, tomada ao subir, leva a fortuna. Uma vez perdida, toda a viagem de sua vida fica presa a baxios e penúrias. Flutuamos agora em maré alta. Temos de seguir a corrente favorável ou perder a nossa vez. Patrícios, meu coração está alegre porque em toda a minha vida nunca encontrei um homem que não me fosse leal. Alcançarei a glória neste dia de derrota, mais do que Marco Antônio e Otávio por sua vil conquista atingirão. Portanto, adeus a todos, pois a era de Bruto já chega ao fim da história de sua vida. A noite se pendura nos meus olhos. Meus ossos querem descansar. Esses ossos que tanto labutaram para chegar a esta hora. Brutus era o mais nobre de todos os romanos.
Todos os conspiradores fizeram o que fizeram por inveja de César. Menos um. Somente ele, num pensamento honesto e generoso, para servir ao bem comum, ao bem de todos. Sua vida foi moderada, e nele os elementos estavam tão bem combinados que a natureza poderia alçar-se e dizer ao mundo: eis um homem. Havemos de tratá-lo como a sua virtude merece, com todo o respeito e os ritos do funeral. Na minha tenda esta noite velarão seus restos, cercados da honra que convém a um soldado. Dê à tropa o toque de descanso e partamos para repartir as glórias deste dia.